Bom, gente, tudo bom? Hoje trouxe mais um convidado especial. É um menino rico. Posso falar menino rico porque é rico de conhecimento e menino porque ele é bem mais novo que eu. Então, posso falar sem medo de errar, né? E hoje o nosso convidado, nós vamos falar sobre canal de denúncia e investigação. E o menino não é fraco, não. Vou mostrar para vocês. Eu falo menino, não é desprezando, é que ele é bem mais novo que eu, né? Vamos dizer assim, sei lá, uns 10. Depois eu pergunto para ele, mas a gente vai chegar nisso. Sabe quem que é o entrevistado de hoje? Então, vou mostrar agora. Yuri Camilo, né? Yuri Camilo. Então, eu vou começar aqui mostrando logo quem é o Yuri Camilo, para que vocês entendam o know-how desse profissional que nós convidamos. 16 anos de experiência no setor público e corporativo como investigador, advogado e consultor. Consultor e entrevistador forense da ICTS Protivity, na área de forense, investigação empresarial, São Paulo. Advogado e membro da Comissão de Compliance e Combate à Corrupção da Seccional Rondônia. Carreira de 11 anos como investigador da Polícia Civil do Estado de Rondônia. Atuação em diversas investigações relacionadas a crimes contra o patrimônio, furto, roubos e estelionatos. Realização de interrogatórios, entrevistas, diligências de campo, acompanhamento, vigilância, busca e apreensão. Pós-graduação em compliance, né? Pós-graduação em direito tributário. Deus é pai. Tem uns caras que escolhem umas coisas que eu vou te contar, viu? Certificado profissional em compliance e anticorrupção. Certificado em técnico de entrevista investigativa, né? Certificado em técnico de detecção de mentiras e obtenção de informações. Isso é legal, porque no Brasil o cara tem que ser bem especializado para detectar mentira, porque o que tem de mentiroso é um absurdo. E certificado em análise, observação e detecção de comportamentos suspeitos pela Polícia Federal e Academia Nacional de Polícia. Então, por falar em investigação, vocês perceberam que o cara é fera. Aí eu fui lá, trouxe aqui o LinkedIn, né, do Yuri, quem quiser depois, né, entrevistador forense, quiser curtir, quiser seguir, fique à vontade, tá? Aí eu achei aqui um material do CAC Contexto, uma publicação da Comissão de Anticorrupção e Compliance da OAB de São Paulo, onde ele também fez participação, né, nessa edição aqui de fevereiro de 2020. Aí eu achei, por exemplo, que ele já deu, treinamento de due diligência de terceiros. Nossa, e quanta bobagem se fala nisso e quanta bobagem se faz, né? É impressionante isso, como as pessoas às vezes acham que entendem e não sabem como fazer, não sabem como buscar informação. Depois eu vou perguntar para ele aqui durante a nossa entrevista. Aí aqui eu achei aqui um artigo dele com a Daniela Ágil, falando sobre coronavírus e entrevistas investigativas, como conduzir esse processo na quarentena. Depois eu pergunto isso aí para ele, uma coisa interessante, né? E entrevista forense, né? Um artigo dele aqui, né? Sobre compliance para encerrar o ano, né? Isso aqui foi em dezembro de 2019. Das postagens que ele fez aqui, fez no LinkedIn, tal, correria, mostrando um pouco disso, vale a pena você ler isso. E esse aqui é, inicialmente, alguma das coisas que eu achei dele, até, eu sempre brinco aqui, viu, Yuri, que a gente faz um due diligence do entrevistado. Dependendo do que a gente acha, é uma entrevista, de repente pode ser uma investigação, depende muito do que a gente acha do entrevistado. Yuri, seja bem-vindo, cara. Obrigado por aceitar o nosso convite. Se apresenta para o povo, que agora o momento é seu. Fique à vontade. Marcos, eu que agradeço o convite, tá? Para mim é uma honra, uma satisfação imensa estar aqui contigo. Acompanho os seus vídeos, eu vejo que tem um pessoal aí muito importante na área, né, que está sendo convidado, está debatendo contigo, está falando, né, sobre a área de compliance, riscos, governança. Então, eu me sinto muito honrado em fazer parte aí desse seu ciclo, né, de entrevistas e debates com profissionais. Só complementando o que você falou um pouquinho, né, Yuri Camilo, estou na CTS Protivity, uma das minhas atividades é a entrevista forense, né, é algo que eu já estou me especializando, estudando constantemente há uns 3 anos já.
Já trago uma bagagem de investigações da Polícia Civil do estado de Rondônia, né, um estado onde residi, morei lá por 21 anos. Estou há 5 anos em São Paulo, né, trabalhando com compliance, mais especificamente nessa área focada em um dos 3 pilares, que é a detecção e resposta, né, que a gente vai entrar no tema. E é isso. Estou à disposição, vamos conversar. Isso é uma área que me fascina e é o que eu sei fazer da vida. Então, gosto muito de conversar sobre investigações, entrevistas e é isso. Estou à disposição. Bom, você é testemunha ocular, né? Você sabe que às vezes a gente tem nossas call aqui a respeito de trabalhos que nós estamos fazendo, manuais e tal. Você é testemunha que eu falo que eu tô fora com esse negócio de investigação. Eu deixo para você. Você sabe disso que eu já falei várias vezes. Ah, Sim. não tô fora, Yuri. Pode ficar à vontade. Eu trabalho no preventivo. Detectivo eu deixo porque tem um especialista muito bom para isso e eu tenho você aqui como uma referência para esse assunto. Por isso que eu fiz questão, né, de chamar você para a gente conversar. Até porque a minha primeira pergunta é o seguinte: qual a importância do canal de denúncias para uma questão assim? Porque eu tenho visto, vou ser sincero para você, muito fake de canal de denúncia. Terceirizou, mas depois não tem como investigar. Então, assim, dentro da tua experiência, mostra, fala um pouquinho, até porque a ICTS, a Proactivity, faz isso, né? Ela tem a terceirização, como ela também faz a investigação, não é isso? Fala um pouquinho Exatamente. desse processo, da importância desse canal de denúncia para uma questão de um compliance mais efetivo, vai? Por favor. É melhor você falar que você tem o dom do negócio. Eu estou aqui só na mediação, que eu te falei. Canal de denúncias, vamos lá. Eu tive contato com o canal de denúncias, né? Até na Polícia Civil, né? A Polícia Civil do estado de Rondônia e as outras, né? De outros estados que eu tenho contato, eles têm canal de denúncia, né? Hoje em dia, até pelo WhatsApp, você consegue fazer uma denúncia de maus tratos até contra a família, contra mulheres, contra furtos e roubos, né? Furtos e roubos a bancos, tráfico de drogas também. Então, foi o primeiro contato que eu tive, né, com o canal de denúncias, porque, eventualmente, o nosso setor de inteligência lá da Polícia Civil, ele recebia algumas denúncias, né, e enviava para as delegacias da área, delegacias especializadas, às vezes, que eram responsáveis por atuar, como tráfico de drogas, crime contra o patrimônio, ou furtos e roubos em geral, que a gente atuava em distritos policiais, né, que foi onde eu atuei. Então, a gente recebia denúncias ali, e muitas das denúncias eram reais, inclusive, falando sobre denúncias, né? Você mostrou um texto meu no LinkedIn, eu tenho outro texto lá falando, né, sobre canal de denúncias relacionados a compliance. É um texto bem singelo, bem simples, mas era uma minha visão da época, do momento ali, né? E o canal de denúncias ele ajuda, é claro, né, essa área de compliance, é um dos, vamos dizer assim, elementos, né, de um programa de compliance efetivo, mas deve ser atrelado a uma investigação eficiente, né, até porque, para a gente saber se realmente aquilo que está escrito ali, aquilo que está escrito ou em áudio, né, que tem canais pelo Brasil que são via e-mail, via áudio, né, até em outras línguas, português e demais línguas, que a empresa, se for uma multinacional, ela também vai ter pessoas para receber essa denúncia em outros idiomas. E também situações por exemplo, chega um relato para você, né, falando de maneira bem prática, chega um relato. A principal função ali, né, de quem vai apurar, né, seja o canal atrelado a uma área de auditoria, a uma área do jurídico que toma conta do compliance, ou a um próprio setor de compliance específico, né, que é o mais adequado, né, a área de compliance ser responsável por isso, o que deve ser feito? Olhar aquela denúncia com extrema cautela. Por que isso? Porque eu costumo dizer, até brinco às vezes, eu desconfio até de vítimas, né? Então, você deve desconfiar, né? É o papel do investigador desconfiar.
não necessário que você vá duvidar do que está escrito, do que está falado naquele áudio, mas analise com cautela, né? Por quê? Porque ali do outro lado vai ter um suposto assediado, um suposto assediador, uma suposta fraude, um suposto fraudador, né? Que não necessariamente a pessoa que está ali, né, sendo ou como vítima ou como um suspeito, essas pessoas elas devem ser tratadas com muita cautela, a conduta delas, por quê? Falando do assediador e do fraudador, porque são pessoas que têm famílias, né? Eu procuro tratar nas minhas investigações, quando eu auxilio, né, em alguma investigação, com um profundo respeito, né? Porque, principalmente no setor corporativo, porque são pessoas ali que elas trabalham, né? E às vezes passam anos da vida ali dentro da empresa e não entraram, né? Não entraram, não tiveram ali o objetivo principal no primeiro dia de empresa. Eu vou entrar nessa empresa para fraudar ou para assediar alguém. Não. São pessoas que entraram e em determinado momento da sua vida, elas não tiveram o liame suficiente, né, para lidar com dilemas éticos. Exatamente. Exatamente. Ela fica ali. Nós todos temos comportamentos, né, que podem balizar para um lado ou para o outro, né? E aqui eu não estou me tirando dessa situação. Todos nós podemos cometer erros ao longo da nossa vida. Isso é um fato e isso vai acontecer com cada um de nós, né? Eventualmente pode acontecer com cada um de nós. Então, por isso que eu brinco nisso, né? Costumo falar com colegas ou até com a própria equipe, clientes nossos, né, que nós atendemos, para tratar, o que eu já atendi, na verdade, para tratar com cautela qualquer tipo de denúncia, né? E a gente pode até avançar quando estivermos falando de entrevistas, né, na importância disso, na importância de ter essa ligação do canal de denúncia com a eventual entrevista, mas o que fazer em uma investigação, né? Você já até colocou a próxima pergunta, né? Acho que até te atropelei aí, né? Sim, não, tranquilo, tô aqui, tô te monitorando. Você é o especialista, eu aqui tô só na mediação. Mas eu até inverti tua pergunta, né? O que a gente deve fazer em uma investigação? A primeira coisa é ter cautela quando for investigado, né? Não colocar, não queimar etapas, né? Vamos dizer assim, né? Principalmente em crimes contra o patrimônio. Às vezes a gente a empresa, né, descobre, por exemplo, um furto, né, ou até uma situação bem típica que acontece nas empresas, furto de sucata, por exemplo, algo que me veio na cabeça aqui, né? O pessoal está levando sucata, né? E de sopetão, de maneira bem prematura, resolve pegar apenas a pessoa ali que foi constatada numa câmera, em alguma eventual, levando na mochila, saindo na portaria, alguma coisa desse tipo, e não dá tempo ao tempo, porque ali talvez você esteja pegando, né, esteja descobrindo só uma das peças, né, uma das peças do tabuleiro. Então, eu já tratei situações assim, onde a gente, até no setor público, né, onde a gente queimar uma etapa, não que a gente não consiga fazer a investigação, a gente vai fazer, mas de acordo com o que tem ali no momento, né? Porque você, por exemplo, tem um pouco de paciência, né? Você falou de jovem, né? Ainda sou jovem, né? Vou fazer 38 anos, então, mas tive um tempo considerável na Polícia Civil, 11 anos, e uma das coisas que eu adquiri ao longo desses anos foi ter paciência, né? Ter paciência. Entrei jovem, né? Bem jovem. Na época não tinha paciência nenhuma, né? Exato. Tinha um relato, qualquer investigação era, por vezes, até muito afoito, né? E não que isso seja uma vantagem, né? No meu caso, e nas investigações podem ter sido até desvantajosas, né? Porque a gente não trata a investigação com o devido respaldo e com devida eficiência que deve ser tratado. Sim. Mas ao longo do tempo a gente vai tendo uma certa maturidade, né? A gente vai aprendendo, vai errando, né? E vai aprendendo. E investigação
ela deve ser feita passo a passo. Então, quem é investigador aqui, quem está nos assistindo, que quer ser um investigador, tenha isso em mente, né? Com certeza, os mais experientes que estão me ouvindo falar vão dizer, ó, isso aí não é novidade o que o Yuri está falando. Claro que não é, mas eu já vi até gente experiente cometendo situações que podem, não foram erros, mas que atrapalharam a investigação, né? Então, se eu fosse resumir em uma frase ou em poucas palavras de como tratar uma investigação, tratar com cautela e tratar com cuidado, né? Principalmente no setor corporativo, que é onde eu estou trabalhando, e onde eu aprendi vamos dizer assim, lapidar isso. Por que lapidar? Porque eu vinha de uma escola totalmente diferente, eu vinha do setor público, onde tratava com criminosos, realmente, né? Pessoas contumazes em fazer isso desde adolescente, né? Trabalhei com crianças e adolescentes também, né? Então, são pessoas que, muitas das vezes, e aqui eu não quero entrar no mérito se de condição ou por que resolvem fazer isso, porque aí a gente vai entrar no viés muito comportamental, histórico, e não é o objetivo aqui, mas eu tratava com criminosos, né? Então, eram criminosos contumazes, você não tem outra palavra para dizer isso. No setor corporativo, não. A pessoa erra, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Comete um assédio, comete uma fraude, mas ela não é um criminoso, a pessoa é um pai, né? Uma mãe, né? São pessoas que estão ali trabalhando. Então, eu tive esse cuidado de virar a chave quando eu estou no setor corporativo agora, né? E estou aprendendo todos os dias nesse sentido. Por exemplo, eu até já fiz entrevistas, né? Na verdade, interrogatórios no setor público, na Polícia Civil, estruturados, semi-estruturados, ou até conversas, bate-papos, e, por sinal, a gente tira o maior número de informações em bate-papos informais, tá? Pela experiência, a gente consegue tirar dessa forma, né? Dentro de uma viatura, você consegue tirar a melhor informação do que quando você chega com a pessoa dentro da delegacia. Então, só fechando esse parênteses, né, que a gente pode entrar quando falar em entrevistas. Mas a cautela é fundamental, tá? Nesse sentido. Até porque eu conheço colegas que eram do setor público também, policiais civis, policiais federais, e foram para instituições privadas e estão aí estão atuando muito bem, por sinal, né? Até porque trazem uma bagagem de investigação, que isso foi o meu ponto de entrada no compliance, porque eu sempre tive esse viés de investigação, me descobri como investigador, como entrevistador, né? E o fato vamos tratar uma investigação da melhor forma possível, principalmente a pessoa que está ali do outro lado. Quando a gente está investigando, é muito fácil a gente olhar papel, olhar informações de HD, informações de celular corporativo, informações de notebook, de e-mail, seja lá o que for, né, de investigação prévia, de uma due diligence que a gente faça em uma pessoa, para coletar o maior número de informações possíveis, mas a gente tem ali informações frias, informações secas, né, informações que não são a realidade da pessoa durante a sua vida. É uma realidade momentânea. Às vezes até foi bom você tocar nesse assunto, porque às vezes a pessoa ela foi induzida a fazer, ela não é responsável por aquele resultado do papel. É possível. Ela foi induzida a fazer, como ela não tinha conhecimento, umas duas coisas. Foi bom você falar nisso, porque assim, eu falo até em mapeamento de processo. Eu não posso queimar etapas. A mesma coisa na investigação. Você não pode queimar etapas, você não quer antecipar os fatos. Entenda o porquê, como, onde, né? Eu brinco muito, e você já deve ter visto isso, eu falo do tal do 5W2H, né? O pessoal adora. Você usa a metodologia? Não, eu uso a metodologia do 1W. Que metodologia é essa, assim? Quando eu identifico quem faz, aí você vai identificar quem faz, com quem faz, para quem faz, por que faz, como faz, onde faz, quanto custa. Aí você tem esse processo. Então, eu sei que eu também já fiz isso, tá? Já fui perito
judicial, né? Já falei isso para você. Então, assim, a gente tentava entender todo antes de você fazer. Até brinquei, foi bom você falar, você está com 38 anos, né? Eu falei outro dia que se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, com 35 anos, eu estava trabalhando na NASA. Porque, cara, infelizmente, a gente vai com etapas na vida e tendo aprendizado de como lidar com isso. E foi muito bom você falar, e eu quero deixar aqui bem claro, evidente para quem está assistindo a gente, lembre-se, nós estamos lidando com pessoas, tá? E isso é importante porque, às vezes eu até brinco que, às vezes, o problema da pessoa não é ela ter problema de índole, ela teve um desvio de septo, tá? Ela perdeu o cheiro. Então, ela desvirtuou por alguma questão. E dentro disso que você está me falando, até aproveito para encaixar aqui. É compliance investigativo ou investigação de não conformidade? Porque isso é uma importância da gente analisar na investigação o que levou, por que levou, quais os envolvidos. Que você falou, às vezes a gente pega e se você queima etapa, de repente você percebe que você pegou só um. Na realidade, ele não fez nada sozinho, isso é importante. Faz sentido isso que eu falei para você, Yuri? Ou, às vezes, de repente, a minha loucura está muito alta essa hora do dia? Faz sentido, sim, faz sentido. E até respondendo a pergunta, né? É a investigação de não conformidade, né? Que é uma das etapas, né? Vamos dizer, pode ser assim, uma das fases do compliance, né? Da área que está ali responsável pela empresa para apurar algum tipo de má conduta, né? Seja uma fraude, seja um assédio, ou qualquer coisa relacionado à não conformidade que a empresa não tolere, tá? Então, é a investigação de não conformidade, é uma das fases, é um dos elementos de um programa de compliance efetivo, né? E só voltando, né, um pouquinho antes que você falou, sobre a questão da maturidade, né? É muito importante essa maturidade do investigador, né? Eu confesso que quando eu entrei na Polícia Civil e me identifiquei como investigador, eu cometi muitos erros. E quem vai ouvir aqui esse nosso bate-papo, meus colegas, né, de Rondônia, com certeza vão confirmar isso, porque eu errei bastante, e até por não saber lidar com as pessoas, né? Mesmo tendo pessoas ali do outro lado, como eu comentei contigo, infratores contumazes, né? Pessoas que adotaram a vida de furtos ou de roubos ou de estelionato como uma forma de vida, até como uma profissão. Eu já até escutei isso de uma pessoa, né? A gente perguntando qual é a sua profissão. Ele disse ladrão. Minha profissão é ladrão. Então, não, eu já vi de tudo, viu? Já vi de tudo. Então, inclusive disso, perguntamos de uma pessoa, né, durante uma abordagem, qual é a sua profissão? Minha profissão é ladrão. Então, o cara foi sincero ali, né? Ele realmente faz aquilo da vida e é isso que ele adotou para a vida dele. Mas não é porque... Eu só sei fazer isso. Só sabe fazer isso. Só sabe fazer isso. Do mesmo jeito que ele disse que é ladrão e só sabe fazer isso, é o contrário para mim. Eu só sei fazer isso. Eu só sei investigar. É isso que eu sei fazer da vida e vou fazer pro resto da vida, né? Então, assim, e não porque a pessoa disse para mim que era ladrão, né, ou qualquer tipo de pessoa que eu já investiguei, seja no setor público ou privado, eu vou desrespeitá-la de momento algum, né? Isso só a maturidade no setor público me fez entender, infelizmente, no final já da minha carreira, porque talvez eu teria sido um profissional bem melhor se eu tivesse com essa maturidade quando eu estava saindo da Polícia Civil. Eu me considero um profissional competente, né? Quem trabalhou comigo sabe disso, nós trabalhávamos diuturnamente, graças a Deus me colocaram em uma equipe que eu tinha uma afinidade imensa, né? Trabalhamos em duas delegacias, a mesma equipe praticamente, então são profissionais até que frequentavam minha casa e eu a casa deles, né? Virou uma amizade, né? Aprendi muitas coisas com eles, e se eu tivesse essa maturidade que eu tenho hoje no setor corporativo, na época, né, com 20 e poucos anos, teria sido um profissional bem melhor, né? Isso não é digamos assim, um arrependimento, mas é uma fase que a gente vai construindo ao longo da vida, né? Isso aí... A gente tem que aprender, a gente aprende com os erros, Yuri. Exatamente. O que eu faço hoje,
Exatamente. Foi alguma bobagem que eu fiz lá atrás, filho. Não é que eu... Exatamente. Exatamente. Tá aprendendo. Essa é a evolução que nós temos que ter, né? Exatamente. E até falando, eu acho que tem, não sei se você vai fazer essa pergunta, né? Até falando sobre carreira, né? Sim, nós vamos fazer, tá? Daqui a pouco nós vamos chegar nela. Daqui a pouco. Mas eu já vou entrando nela e respondendo essa sua, né? Investigação de não conformidade, né? Por que de não conformidade, né? Nós cometemos desvios, né, de condutas, e eu digo nós porque todo dia a gente comete, né, eventualmente fura o sinal ali, o sinal vermelho, o semáforo, né, sei lá, xinga alguém no trânsito, qualquer coisa do tipo, e nós não estamos isentos disso, ninguém está isento disso. Isso é um erro do investigador de querer chegar na frente de uma pessoa, ou investigar uma pessoa como se fosse como se tivesse uma auréola, né, uma auréola, umas asas de anjo, como se nunca... Olha aí, pronto, você já tem, né? Você já tem. Essa foi boa, e não estava combinado, hein? Não, você falou agora, mas eu lembrei. Eu tenho isso aqui, gente, só para dizer, não é auréola, isso aqui é uma luz para as gravações. Mas investigação de não conformidade, né? Muitas das empresas, o que é que elas fazem, né? E aí a gente já vai embaralhando aqui um pouco das perguntas, né? Sim. Muitas das empresas têm canal, né? E tem canal, por exemplo, o canal da ICTS, que é um canal da ICTS Outsourcing, né? E elas possuem esse canal e elas mesmas optam por fazer a investigação. Então, existe essa possibilidade. A própria empresa, né, ela tem uma estrutura já, digamos assim, satisfatória e robusta, e ela opta por fazer a investigação. Ela apenas tem um canal para recepcionar aquela denúncia, sim, fazer uma filtragem, né? E uma filtragem da denúncia e poder tratar da maneira adequada ali com os passos que uma investigação deve ter e repetindo sempre com cuidado e com cautela, que é o que eu falei no início. Mas tem empresas não, que elas têm o canal para recepcionar e terceirizam essa investigação. Também é uma outra situação que nós trabalhamos. A empresa tem o nosso canal, né, recebe ali a denúncia, o canal recebe a denúncia e, eventualmente, a denúncia passa para a gente fazer um tratamento, né, seja uma due diligence, seja uma análise forense, né, HD, e-mail, celular corporativo. Então, a investigação ela pode se dar relacionada ao canal dessas duas formas. Ou a empresa trata internamente utilizando um canal externo, né, para fazer esse intercâmbio ali, para dar uma isenção no recebimento da denúncia, ou a empresa terceiriza tudo, né? Tem empresas que não tem uma estrutura ali, ou talvez até não tenha profissionais gabaritados para isso, né? E terceiriza a investigação. É isso, porque esse é o principal ponto que eu tenho falado. A pessoa tem que ter técnica de como obter prova, senão você arrebenta com a prova. Se a pessoa não souber como obter, como evidenciar, ela simplesmente ela arrebenta com todo o processo. Então, a pessoa... Eu tenho dado até treinamento, aula de compliance para o pessoal de perícia. Porque o pessoal fala assim, como que você vai fazer uma perícia para saber se ela está em conformidade ou não? Tem que saber se existe regra, se ela já implementou ou não. E isso tudo faz parte do processo, né, Yuri? Essa técnica de como obter a informação, seja ela por entrevista verbal, seja ela por entrevista física, seja ela por busca de evidências, cópia de HD, sabe? Isso tudo é uma questão técnica. Eu falo muito para as pessoas, tome cuidado antes de você falar que quer fazer uma investigação, se você não sabe o que fazer, né? Desculpa interromper, mas eu acho... Não, fica à vontade. É isso mesmo. As pessoas não sabem o que fazer, né? Assim, e sendo bem realista, né, Marcos? Eu vejo muito aqui em São Paulo, né? Tem diversos cursos, e cursos muito bons, até de técnicas de entrevista, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil, certificações, cursos de investigações corporativas, né? Com fases, com protocolos, né? Então, isso é importante, com certeza é importante. É importante você montar uma estratégia de como vai ser a investigação, tratar a investigação em fases, em etapas, montar um cronograma.
Isso é super importante, super importante. Mas eu vejo que não é o principal. O principal é você identificar a situação, saber se a situação é real, e quando for lidar com a pessoa ou com as pessoas que cometeram, vamos dizer assim, o assédio ou cometeram a fraude, é aí que está o pulo do gato, né? Vamos dizer assim. É você saber como tratar essa pessoa, né? Independente se ela foi infratora, né, naquele momento ou não. Que situação levou ela a fazer aquilo, né? Exatamente, porque as fases de uma investigação, né, não é desmerecendo, mas qualquer investigador pode fazer, né? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou ler a denúncia. Essa denúncia tem credibilidade? Vamos fazer uma análise de credibilidade dessa denúncia. Tem credibilidade? Ok, beleza. Vamos partir para um próximo passo, né? Vamos ver o que ocorreu. E aí entra o 5W2H, que eu não tinha nem citado, até para não entrar muito nessa questão, mas o que foi que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, quanto foi levado, né? Quantas pessoas são. Isso tudo podem ser consideradas etapas, né? Fases de uma investigação, né? Processos, protocolos de uma investigação, né? Sim. Mas isso tudo aí pode ser feito, né, da maneira mais eficiente possível. Mas quando chega lá na ponta, que você vai identificar e conversar com a pessoa, até eu digo assim, né? Conversar com a pessoa, entender por que ela fez aquilo, é aí que está a chave. É aí que está a chave de uma investigação bem-sucedida ou não. E por que eu digo isso, né? Porque eu gosto muito de participar de investigações e quando eu saio de uma investigação, por exemplo, com o dever cumprido, no sentido de que o próprio fraudador ou o próprio assediador, ele foi tratado bem, foi tratado com respeito. E aqui não é defendê-lo, defender vamos dizer assim, a conduta dele, defender o assédio, né, defender a prática ilegal, ilícita, a prática de não conformidade que ele fez. A mesma coisa com o fraudador, né? Aqui é você entendê-lo, né, e poder compreender a pessoa. Teve um episódio que aconteceu comigo, né, isso eu bem jovem ainda na polícia, e isso, na época, meio que a frase de um advogado entrou pelo ouvido, saiu pelo outro, e eu não dei muita atenção, mas aquilo ficou gravado, né, na minha cabeça, e mais à frente, já quase me formando no curso de Direito, eu fui compreender aquilo, né. A gente estava em investigação, e o advogado, né, por sinal hoje até um colega, eu não sei nem se ele está em Rondônia ainda, mas é um colega que nós tivemos lá e fomos até, digamos assim, parceiros, né, porque era uma pessoa que a gente tratava com super respeito, mas o primeiro contato não foi tão respeitoso, vamos dizer assim, em termos da nossa parte para com ele e dele para com a gente, então, vice-versa, né. E ele me disse uma situação ali num calor do momento que aquilo me marcou, me gravou. Ele disse, Yuri, eu não estou defendendo aqui, eu não estou na delegacia aqui para defender o crime que ele cometeu. Eu estou aqui para defender a pessoa, entendeu? E aquilo, eu jovem, né, a vontade que deu foi de mandar ele para aquele lugar, né? Mas assim, absorvi o que ele falou, né, e meio que entrou pelo ouvido, saiu pelo outro, mas ficou na cabeça aquilo gravado. Algum tempo depois, eu encontrei o referido advogado na central de flagrantes, lá em Rondônia, e chamei e disse, falei, lembra daquela frase que você me falou alguns anos atrás, há 8 anos atrás? Pois é, agora eu compreendo. E ele até me disse, foi bom ver sua evolução durante esses anos. Então é isso, a gente vai evoluindo, né? A gente vai evoluindo e o que me mais deixa motivado, o que me mais deixa contente em fazer a investigação, porque eu faço investigação porque eu gosto, né? E principalmente entrevistas, que a gente vai entrar mais à frente. É algo que eu gosto, cara. Eu fico super animado e ansioso quando eu vou entrevistar. Eu dou, assim, quem fica comigo 5 minutos, quem trabalha comigo e quem fica comigo 5 minutos sabe o tanto que eu gosto de fazer isso, né? Vamos dizer, eu posso dizer que é a paixão da minha vida, né? Fazer isso. E quando eu faço isso respeitando a pessoa, né?
fazendo com que a pessoa do outro lado, mesmo eu fazendo perguntas, acusando ela de certa forma, e ela no final da entrevista disse que gostou, diz que alguns dizem que adorou, outros dizem que gostou, outros dizem que tiraram peso, né, das costas, né, estão mais leves. Isso é que me dá alegria e satisfação, porque é muito fácil a gente acusar os outros, né? Hoje em dia, com rede social, ainda mais fácil ainda, é só você... É o que o pessoal costuma brincar, né? Todo mundo virou um jurista, né? É o jurista da internet, né? Então, Sim. é muito fácil a gente acusar pessoas, e mesmo com provas, tá? Com provas até, com indícios e evidências até robustas, é fácil, né? A gente acusar uma pessoa, mas a gente tem que se colocar no lugar dele, né? O que ele tá passando ali, o que a pessoa está passando ali. Então, eu já cheguei a me emocionar em entrevistas e não tenho medo ou vergonha de dizer isso, né? A gente, nós somos seres humanos e ali na nossa frente, coisa de 1 metro, 2 metros do outro lado, está outro ser humano, né? É uma pessoa que cometeu, que desviou dinheiro, milhões da empresa, né? Ou é um assediador ali, sexual ou moral, com certeza. Mas é uma pessoa que está ali, então vamos tratá-la com respeito, né? Acima de tudo. Né? Por isso que aí eu volto naquela questão, cuidado e cautela na hora de investigar e principalmente na hora de entrevistar. Né? O respeito é fundamental nesse sentido. Você ia falar? Pode. Não, é porque assim, é justamente isso. Às vezes a gente tem que tomar um cuidado, né? Eu geralmente, as pessoas querem procurar culpados, né? É o hábito de colocar a cabeça de alguém na bandeja, né? Todo mundo quer ser o cara que vai pôr a cabeça de João Batista, né, na bandeja e entregar, né? Eu falo assim, a questão não é essa. Eu quero entender o porquê que foi feito, qual o motivo que levou e melhorar o processo. Eu trabalho isso com gestão de riscos, eu trabalho com prevenção, já trabalhei com prevenção à fraude, hoje eu trabalho com prevenção à lavagem de dinheiro e vou me benzer aqui que Deus é pai, né? Eu brinquei outro dia com o porteiro aqui do prédio, né? Falei assim, você sabe o que eu trabalho, tem ideia? Pô, não, seu Marcos, mas assim, outro dia eu botei o seu nome na internet, eu vi umas coisas suas aqui, né? Porque entrei no prédio, aí o pessoal começou a procurar ele. Assim, então, eu trabalho com prevenção à fraude e prevenção à lavagem de dinheiro. Eu falei assim, meu Deus do céu, você vai morrer trabalhando com isso. Assim, pior que nós vamos. Porque são pessoas, cara, e são seres humanos, são interesses, necessidades, oportunidades, né? Que eu já vi muitas questões, às vezes, é por falha de controle, por falha de processo. A pessoa fez e ninguém pegou, ela vai aumentando o volume, né? E às vezes tem necessidades. Uma vez eu brinquei até numa aula que eu trabalhava no Bradesco. O Bradesco tem um inspetor, né? Não é, o auditor é uma coisa operacional, tem o inspetor de agência, o cara que quando tem uma fraude, um desvio, é ele que vai. Então eu lembro que eu entrei o inspetor e o acusado no cofre, que eu era testemunha, o cara apertou o cara de um jeito, Yuri, que quase eu confessei que tinha sido eu, sabe? Quando você vê aquela pressão psicológica. Pô, cara, porque não é fácil. E aí vem aquela minha pergunta para você aqui, né? Como se tornar um entrevistador de não conformidade? É uma boa pergunta, não é fácil, é uma boa pergunta, e aí eu digo, isso aí, Marcos, é vocação. Né? Se alguém me para na rua, né, e me pergunta, qualquer pessoa, o que é que você faz da vida? Eu digo, eu sou investigador e principalmente entrevistador forense, que é o termo utilizado pelo mercado, né? Então, eu sou entrevistador. Né? Essa é minha, se eu for falar de profissão, é minha profissão. Mas, para mim, eu não trato como profissão, eu trato como uma vocação. Né? Eu posso até dizer hoje, né, com a maturidade que eu tenho, que eu nasci para fazer isso. Então, é possível você se tornar um entrevistador? É claro que é possível. Né? Tem muito material rico, principalmente no Brasil, né? Não vamos aqui dizer, falar só de fora, né? Uhum. O Brasil tem muita gente boa em entrevista, aprendi aqui no Brasil, lá no estado de Rondônia e em São Paulo, né, com alguns entrevistadores, né? Aprendo todo dia a fazer entrevista,
Como eu já disse, é algo que me agrada profundamente, eu aprendo todo dia, toda semana eu faço entrevista, nas entrevistas que eu faço, errei ali, né? Talvez não deveria ter feito aquela pergunta naquele momento, poderia ter adiado um pouco, talvez eu conseguiria obter uma resposta mais satisfatória, uma resposta melhor. Então, eu erro nas minhas entrevistas, toda entrevista que eu faço, eu erro alguma coisa, né? E todo dia toda entrevista eu vou aprendendo, né? Então, Achei que possível. aquela pergunta seria o máximo e fiquei no vácuo. Quantas vezes essa pergunta, Isso aí. eu vou cercar o cara. Eu fiz a pergunta e não deu reação nenhuma. Assim, pisei na bola comigo mesmo. É isso aí. E o que eu costumo dizer sobre entrevistador, né, e até publiquei isso, né, fiz alguns pequenos posts que eu costumo fazer no LinkedIn, e eu digo que entrevista não é só fazer pergunta. Fazer pergunta qualquer um pode fazer. Eu te dou um roteiro no PowerPoint, no PPT, ou no próprio Word ali, a pessoa faz um roteiro, sei lá, de 20, 30, 40, 50 perguntas para a pessoa, e é só você ler aquilo dali e a pessoa vai responder, não vai responder. Entrevista não é isso. Entrevistar não é fazer pergunta. Para você ter uma ideia, já teve situações de eu fazer entrevistas, estar ali conversando com a pessoa, mais de 1 hora conversando com a pessoa, e eu nem tinha entrado ainda na entrevista. Para você ter uma ideia. Nem tinha feito perguntas que eu considerava chave para a entrevista. Por quê? Cada entrevistador tem seu método, né? Tem sua... eu estudo diversas, vamos dizer assim, protocolos, técnicas, né? Tem diversas. Aqui eu não vou citar nenhuma, mas no Brasil tem muitas, fora também tem muitas que são utilizadas no Brasil, e estudo sempre isso. E o entrevistador, né, ele que quer se aperfeiçoar disso, ele deve estudar de tudo e tentar moldar o que ele lê, o que ele aprendeu, o que ele assiste, ao perfil dele. Né? Então, eu tenho o meu perfil de fazer entrevista, eu faço perguntas de determinada maneira, eu trato o meu entrevistado de determinada maneira. Isso não quer dizer que o fulano de tal, o outro entrevistador, até da nossa equipe, vá fazer o mesmo que eu. Não, ele tem o perfil dele. Então, todos os entrevistadores têm o seu perfil. Agora, o que é interessante é você chegar lá no final, né, é claro, com um resultado positivo, com uma admissão da pessoa, verbal, e dependendo do caso, até por escrito, que a gente tem situações exitosas nesse sentido, que a pessoa, até por escrito, né, por livre e espontânea vontade, ela quer se manifestar por escrito, que é o que eu costumo apresentar para a pessoa, que ela se manifeste também por escrito, para que a empresa saiba que além do que ela falou para mim, ela possa se expressar por escrito, se assim ela decidir, porque não é obrigatório, né? E traçar as principais situações que o entrevistador deve trazer em uma entrevista. Então, a pessoa que está ali na tua frente, né? Eu acho que é um dos principais pontos que o entrevistador deve ter ciência. A pessoa que está ali na frente, ela não é teu inimigo, né? Ela não está ali, digamos assim, para te prejudicar, né? Ela é uma pessoa que ela está acuada, ela vai mentir para você, e é papel dela mentir, né? Quando ela mentir pela primeira vez, não necessariamente você precisa confrontá-la naquele momento, deixa ela mentir, é o papel dela mentir. Né? O momento do confronto eu digo entre aspas, tá? Confronto de palavras, né? O momento do confronto vai ter um momento oportuno. Então, é muito interessante quando a gente começa a entrevistar pessoas e elas ficam mentindo, a gente sabe que ela está mentindo, e vamos deixar ela mentir, vamos deixar para ver até onde que ela vai com isso, né? E isso não me causa nenhum tipo de repúdio ou de raiva da pessoa, porque ali, quando ela está ali do mesmo jeito que o entrevistado, que eu estou analisando ele, na verdade, ele também está me analisando. Ali é um jogo de análises, né? A pessoa, por mais simples que ela seja, ela está ali me analisando também, né? Para você ter uma ideia, teve um caso que eu estava com um parceiro no Nordeste, e isso foi interessante, porque era uma pessoa simples, né? Era uma pessoa de baixa escolaridade, vivido já, aproximadamente seus 50 anos de idade, e no momento que ele foi admitir para a gente as situações, ele disse, não, eu sabia que vocês estavam investigando, mas eu tinha, de certa forma,
de tentar burlar a investigação. Então, ele disse isso para a gente. Era uma pessoa que não tinha, digamos assim, um nível hierárquico na empresa elevado, né? Nem de escolaridade também, mas era uma pessoa safo, né? Era um cara maduro, um cara vivido. É isso aí, é um cara, como dizem lá no Nordeste, na região Norte, era um cara maceteado. Então, esse tipo de pessoa, ele não é ingênuo, apesar dele não ter uma instrução, né? Mas é um cara vivido, tem experiência de vida, é um cara safo. Malaco, exatamente. Não, vamos usar os termos aqui que o povo vai aprendendo. Exatamente. Então, a gente percebeu que era um cara assim, né? Então, ele, no final, ele até riu, né? Ele falou, não, no final da entrevista, né? Ele disse, não, eu sabia que vocês estavam investigando, mas é o meu papel aqui mentir para vocês, é o meu papel tentar enganar vocês. Ele estava no papel dele. E se fosse, talvez, entrevistadores, na verdade, que eu vou falar também por que dois, né? Mas entrevistadores com pouca experiência, né? Teriam confrontado o cara na hora ali, teriam perdido a pessoa, e esse é um papel super importante do entrevistador, que é não perder o entrevistado, né? Tentar usar a empatia com a pessoa até o final da entrevista, mesmo você falando que ele cometeu irregularidade, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto-chave. Por isso que eu digo, não é fazer pergunta. Fazer pergunta, você lê uma pergunta ali, você faz, qualquer um faz. Né? Entrevistar é muito além disso daí. Entrevistar é entender a pessoa. Dentro da resposta dele, a nova pergunta. Exatamente. Uma vez perguntou para mim assim, como que você... Eu estava fazendo um BIA, olha só, estava fazendo BIA para plano de continuidade de negócio. E eu descobri uma falha de segurança da informação do cliente. Tomar uma aguinha. Fica à vontade. Aí, eu tinha que falar, eu acabei descobrindo falha de segurança da informação, tá? Ele falou assim, como que você descobriu isso? Eu falei assim, eu usei o método hindu. Assim, método hindu? Indução. Fui induzindo a pessoa a falar, ela foi falando. Aí, se você é terrível. Eu falei, não, cara. Eu fui percebendo que a situação ali, quando eu perguntei, ela começou a botar para fora. E por que ela botou para fora? Porque ela já estava indignada com aquela situação há muito tempo e não teve para quem falar. Quando ela achou alguém que perguntou, eu fiz as perguntas certas e a resposta veio mais certa ainda. É isso que as pessoas precisam entender, porque às vezes você vai preparado para uma coisa e ele vai mudar totalmente o viés. E se você não souber, que a gente fala, né, que você tem no processo de entrevista, você tem o tronco principal. Aí você tem os galhos, que você sai, vai até lá onde se tem a folha ou não, e volta para o tronco. Então, se você bobear, você cai da árvore. Né? São técnicas. Então, assim, você tem que saber como buscar e trazer. Exato. Né? Se você, pegando a tua palavra e a tua deixa, né? Se você bobear, você passa a ser o entrevistado. Né? A pessoa passa a te entrevistar, ele inverte a situação. E a partir do momento que ele inverter a situação, fica muito difícil de você tentar resgatar e voltar. Né? Na sua mente, perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy, é isso aí, exatamente. Já era, Bial, né? Falando de entrevistas, eu acho que um principal ponto aqui, um dos principais, né, é você se preparar para a entrevista. Né? É claro, tem situações pontuais que a entrevista, por exemplo, você pega o caso segunda à noite, hoje à noite, e amanhã eu tenho que entrevistar o sujeito? Pode ser, mas não é o mais adequado. O mais adequado é que o entrevistador, e principalmente, né, é uma das coisas que a ICTS atua fortemente nesse sentido. O entrevistador, na medida do possível, ele deve fazer parte da investigação como um todo. E não somente pegar a entrevista lá no final, com aquele calhamaço de situações, de evidências até, né, um relatório com 500 páginas, jogar nos braços do entrevistador, tá aí, te vira, pega a confissão do cara. Não é isso. Esse não é o papel de uma investigação eficiente e de uma investigação até que respeite o entrevistador, né? Porque o entrevistador ele tem que estar preparado, ele tem que saber quem é a pessoa, como é que ele se comporta.
como é que ele é visto pela equipe. E tem questões até curiosas, né? Por exemplo, a gente já escutei isso de diversos clientes, né? Fala, olha, você vai entrevistar esse cara, mas ele tem um perfil muito arrogante e ele não vai ficar 5 minutos contigo na entrevista, né? E outras. Essa pessoa, com certeza, ela vai falar tudo para você, porque ela tem um perfil muito calmo, a pessoa é bem calma, então ela tem um perfil, digamos assim, submisso, e ele vai ficar ali na entrevista, com certeza ele vai falar para você. E não é isso, não existe uma receita de bolo. Não, por exemplo, essa pessoa, vamos pegar do final, essa pessoa que por acaso é calma, que por acaso não, que ela é calma, que ela tem esse perfil no dia a dia dela, em uma entrevista ela pode virar no giraia lá e não ficar 5 minutos contigo, né? É bem possível que ocorra isso, e já aconteceu, da pessoa super calma, quando a gente explica o que é que está acontecendo, eventualmente a pessoa pode dar uma surtada lá e mudar o padrão, mudar o perfil dela. É possível acontecer. E a mesma forma do outro lado. Por exemplo, o cara é super arrogante, tem um perfil arrogante, é grosseiro. Quando você se apresentar, ele não vai ficar 5 minutos contigo ali. E pode acontecer também dele ficar muitas horas com a gente. Né? E não existe isso do perfil da pessoa, do entrevistado. Né? A gente vai traçar o perfil dele ali na hora, né? Na hora que a gente vai saber se ele vai ficar, se ele vai aguentar, se eu fizer alguma pergunta para ele ali, ele vai me revidar na hora ou não. Então, é ali que a gente vai traçar o perfil dele, né? E existem muitas situações para a gente poder tentar balizar o comportamento dele, né? Que é uma das fases iniciais de uma entrevista. É você fazer o balizamento da pessoa, né? Perguntar situações para ela, né? Até entrando em algumas situações práticas aqui, de coisas cotidianas dela, que, por exemplo, ela vai falar para você numa boa e não vai mentir, né? Então, ali, a partir aquelas poucas perguntas iniciais, ou até coisas nada a ver, né? Uma forma de você até fazer o balizamento inicial, uma dica aí para os entrevistadores, é o Covid agora, né? Pergunta para a pessoa sobre o Covid, né? Então, todo mundo teve uma visão diferente do Covid, e isso é muito bom do Covid, da quarentena, isso é muito bom de ouvir de ouvir o entrevistado falar sobre isso, né? Então, em diversos tipos de situações, você baliza ele no início ali, perguntando até situações eventualmente pessoais dele, que ele não vai mentir, né? Ele dificilmente vai mentir. Fala sobre situações diversas, cotidianas, que ele dificilmente vai mentir, e ali você consegue balizar o comportamento dele ao longo da entrevista, né? Para quando você fizer uma pergunta um pouco mais assertiva e direta para ele, e ele mudar o comportamento, mudar a linguagem, diminuir o tom da voz, mudar a expressão facial ou corporal, né? Dar aquela movimentada na cadeira, assim, você vai conseguir, você vai perceber, né, que ele tá tentando omitir ou até dissimular alguma resposta. Exatamente, cruzar os braços, né? Então, tem diversas formas, né, da gente fazer esse balizamento inicial e de forma empática, né? Por que eu digo que de forma empática? Porque essa empatia ela deve ser real, ela não deve ser uma empatia fictícia, uma empatia construída. Por isso que eu digo que eu tenho uma das minhas paixões é entrevistar, porque eu vou ali com uma satisfação imensa e o entrevistado ele percebe que eu estou ali, né? E estou com aquela alegria de falar com ele, né? Eu passo isso para ele. Né? Eu não estou ali, com cara fechada, como se estivesse ali no interrogatório. O cara poder falar com você. A gente Exatamente. Ele confie em você que você está ali para resolver uma solução, não para criar mais problemas. Exatamente. Você falou a palavra principal, confiança. A pessoa, seja o entrevistado homem ou mulher, ele deve confiar em mim. Ele deve saber que eu estou ali. E ele não e eu digo isso, eu já cheguei a dizer isso para entrevistados, né? Ele não é idiota, ele não é burro, ele sabe do que eu estou ali, do que eu quero ali, né? Sim. Muitos entrevistados sabem, né? E agem até como se não soubesse, como uma atitude até que eu costumo dizer de contra-inteligência. A pessoa quer saber ali o que é que você sabe para ele colocar obstáculos na frente ali da investigação para não dizer tudo. Né? Ou não falar tudo, ou que a empresa não descubra tudo, descubra só a metade da fraude, por exemplo.
Então, essa empatia deve ser legítima, né? E nos meus casos, eu tenho até um orgulho de dizer que eu vou ali, eu não vou para confrontar a pessoa, eu vou para bater um papo, eu vou para conversar com ele. E é claro, a gente vai entrar em situações críticas ali sobre a investigação, mas eu vou para bater um papo com ele, eu quero que ele saiba ali que eu não estou ali para prejudicá-lo de forma alguma, né? Eu estou ali para tentar mitigar impactos piores, né? Então, esse é o objetivo ali da entrevista, seja de fraude, seja de assédio. Então, você sabe que você está falando isso, e eu sofro isso porque você está falando de investigação, que aconteceu alguma coisa, alguma suspeita de alguma coisa que fugiu o padrão. Pô, às vezes eu tenho essa situação para mapear processo, para analisar risco, a pessoa me trata desse jeito também. Eu falei assim, amigão, entenda, eu não estou aqui como seu inimigo. Eu quero que você me diga seu problema para poder saber qual que é a possível solução agora. E pensa você que é fácil? Não, as pessoas também têm essa questão de ser, né? Ela entra na defensiva quando você questiona alguma ação. O cara fala assim, você está invadindo a minha privacidade. Eu escutei isso no mapeamento de processo. Eu falei assim, desculpa, deixa eu só te avisar, o processo é da empresa, você é o executador. Então eu não estou invadindo nada, eu só estou tentando entender para melhorar a tua forma de fazer, para minimizar perdas futuras. Por quê? Se não tiver controle adequado, alguém vai fazer alguma coisa e vai responsabilizar você. Você está preparado? Opa! Aí a pessoa, não, então agora que eu entendi. Assim, então, entenda que é um processo. E na investigação, a mesma coisa, as pessoas precisam entender, porque assim, o cara tem que saber qual é o meu propósito. Né? Eu também, que você falou já de 2 vezes, já fiz muita auditoria de sistemas, eu sempre levo alguém comigo, por quê? Eu faço as questões e ele vai fazendo as anotações. E aí a gente tem um contraponto um do outro. Uma vez eu descobri um hacker interno no cliente fazendo uma pergunta para o cara. E assim, eu falei assim, eu quero visitar esse sistema. Posso? Eu falei assim, pode. Aí o cara falou assim, por que você quer ver isso? Eu falei assim, você não entendeu as entrelinhas? Ele falou que busca informação, que ele tem uma senha usuário. Quero saber o que é isso. Cara, descobri que o cara acessava o servidor da informação, ele tinha senha usuário num Axis que eles criaram, e alguém passou essa senha para ele. Então ele buscava informação, gerava informação, e ninguém via, Yuri. E eles mandavam para o órgão regulador. Assim, um dia esse cara faz merda aqui, vocês vão ver, vai todo mundo pro saco. Aí eu brinquei que era um hacker interno, porque o cara obtinha informação de alguém, criava a ferramenta e depois ninguém sabia o que estava sendo feito. E o cara falou para mim assim, como que você percebeu? Eu falei assim, numa frasezinha dele, que ele falou que tem um sistema de baixa plataforma que tem um usuário e senha que acessa a informação. Eu queria saber que raio de informação era essa, porque na entrevista ele não falou. Aí quando eu sentei ao lado dele, e ele assim, olha, tá aqui onde eu acesso, eu falei assim, que beleza, né? Ele falou assim, o cara todo orgulhoso, assim, você viu como a gente faz a coisa funcionar? Sim, mas eu não contei para ele a fragilidade que ele criou, porque ele estaria à frente quando ele sair. Então, esses são os principais riscos que podem depois, lá na frente, criar um processo que eu tenho que chamar o Yuri para entrevistar o cara por que ele gerou. E isso as pessoas às vezes não entendem, que os menores informações, a forma como você... E quando você conhece, fica muito mais fácil, né, Yuri? Sim, com certeza. Você falou, não adianta ler um processo de 500 páginas e chegar lá assim, já li, estou com tudo na minha mente. Não, às vezes não é entender o processo, entender como a empresa funciona, como as pessoas determinam as coisas, que às vezes você percebe que, por melhor que sejam as regras, elas estão escritas para atender um propósito, auditoria, mas o processo interno é totalmente outro, né? Sim. Yuri, só para a gente poder aqui, né, porque o nosso tempo voou aqui. Voou, realmente. Quais são suas dicas aos profissionais de compliance com essa relação, a canal de conduta? Tudo bem, eu acho que no caso aqui eu até vou dar uma dica. Se quiser, procura icts.com.br, tá? Yuri vai te ajudar. Mas quais são as principais dicas que você poderia dar para quem nos assistiu e quer conhecer mais a respeito do teu trabalho, do ICTS e o que pode oferecer? Fica à vontade. Bom, quem quiser conhecer
um pouco sobre a minha pessoa, né? Tem lá o meu perfil no LinkedIn, eu estou sempre compartilhando algumas experiências, e muitas das experiências que eu compartilho ali são reais, tá? São situações que eu vivencio no dia a dia de uma investigação, principalmente de uma entrevista. Então, são flechas que me vêm depois durante uma entrevista que eu gosto de compartilhar com as pessoas, né, com os colegas, até para que eles possam pensar e possam maturar sua experiência também em entrevista, né? Tem muitos colegas em entrevistas, alguns comentam algumas situações, né, relacionadas a entrevistas e relacionadas às minhas provocações que eu faço ali, tanto no LinkedIn como em artigos também. Eu acho que dica importante para um profissional de compliance, e aqui focando nessa parte que a gente tratou muito aqui, foi canal de denúncia e investigação corporativa, tratar as pessoas com absoluto respeito, tá? Então, todas as empresas, todos os profissionais podem e devem se aperfeiçoar nesse sentido, tá? E buscar, né, escolas de treinamento, buscar estudos nessa questão, mas isso para mim não é o principal, né? Não é a pessoa que tem uma certificação internacional em entrevista forense, em investigação corporativa, que ele é o melhor profissional. Para mim, o melhor profissional, principalmente em investigações, que é onde a gente lida com a vida das pessoas, é você tratar a pessoa com respeito, você ter que a pessoa confie em você, apesar dela saber que você está investigando ela, tá? E é isso, o respeito é fundamental. Se a pessoa passar a te respeitar durante uma investigação, principalmente quando ela está ali frente a frente contigo durante uma entrevista, a possibilidade, a probabilidade de você conseguir obter uma admissão dela, verbal e por escrito lá no final, a possibilidade é grande, é enorme nesse sentido. Tá? E um outro ponto, né? Eu sou uma pessoa que eu saio de entrevista sempre vibrando. Né? E por que vibrando? Porque muitas das entrevistas, né, que eu faço, eu já fiz inúmeras, eu saio de lá com aquela sensação de dever cumprido, de eu sempre perguntar para a pessoa, como você se sentiu, né? Você se sentiu ofendida, desrespeitada, maltratada aqui na entrevista? Em algum momento da entrevista, em alguma pergunta que eu fiz, e o que me deixa mais gratificante é a pessoa dizer que não, que em momento algum ela se sentiu ofendida, constrangida ou desrespeitada de alguma forma. Tá? Então, sim, isso é o que me dá mais motivação. Só um momento. O computador aqui deu... Tem que ligar no carregador, que estava dando probleminha aqui, mas já acontece. Faz parte do show, filho. É isso aí. Então, isso que me dá a maior satisfação, Marcos, da pessoa chegar no final da entrevista e dizer, olha, essas frases que eu vou falar acontecem real no dia a dia nosso, né? Eu me senti muito bem, você me deixou falar, era isso que eu queria, tirei um peso de mim, já escutei que a pessoa, já acabou, teve uma vez que eu escutei isso do entrevistado, já acabou, ela queria falar mais, entendeu? Ela queria desabafar mais ali. Sim. Então, você tirou um peso de mim, estou mais leve, né? E isso até em algumas dessas pessoas já tendo confessado a situação, tanto verbal como por escrito. Sim. É isso que é importante, né? De você levar a entrevista do início ao fim dessa maneira, né? De uma maneira respeitosa, porque respeitando ele, e ele vai perceber, o entrevistado, isso aqui é outra dica para os entrevistadores, o entrevistado, ele não é burro, não é idiota, ele sabe qual é o seu perfil ali, o que é que você está querendo fazer, você está querendo pegá-lo de alguma forma, ele sabe disso. Mas, do mesmo tempo que ele sabe disso, ele sabendo, olhando para os seus olhos, olhando para a sua lata, né, vamos dizer assim, olhando para você frente a frente ali, e ele ter a visão de que você não quer prejudicá-lo de certa forma e sabe respeitá-lo, ele vai passar a confiar em você. Lá no final, a pessoa até agradece a gente, né? Não sempre, mas na maioria das vezes, agradece pela situação,
né? E pelo modo de como a gente conduziu o processo, como a gente conduziu a entrevista. Pela condução, pela forma como você conduziu todo o processo. Exatamente. Eu lembro uma vez, num dos casos que eu peguei, há muito tempo atrás, o cara falou assim, porque eu estava com um problema de saúde na família, então eu precisei, tal. Eu falei assim, tá, beleza, mas eu estou sabendo que o seu filho já se curou faz 6 meses, você continuou fazendo. Qual que foi? O que te motivou a continuar? Cara, na realidade foi a facilidade. Então, peraí, então a desculpa não é a doença da família. Você identificou a fragilidade, fez, e pensou em algum momento devolver? Assim, pensei, mas só pensei. Assim, exatamente, eu percebi que você só pensou. Então, às vezes, né, eu já teve casos assim que eu comecei a rir, porque a resposta do cara foi tão. Ele mesmo deu a resposta e não se convenceu do que ele falou. Falou, não, na realidade eu pisei na bola, eu deveria. Então, cara, então tem coisas que às vezes faz. Exato. E a entrevista, Marcos, tem empresas até que algumas, né, não optam por fazer, até por já ter uma série de evidências, de provas. Sim. Mas eu acho de suma importância, tá? E do meu modo de entrevistar, né, e pelo que a gente faz na ICTS, a gente trata isso com muito respeito, com muita cautela, e por isso que as maiorias das entrevistas que nós fazemos é baseada nesse sentido, né? O respeito ao ser humano, respeito à dignidade humana, até para quebrar esse tabu, né, que o Brasil tem de interrogatório, fala-se muito em interrogatórios, né, e a palavra assim, um pouco mais moderna para interrogatório são entrevistas, né, as entrevistas forenses, né, seja no setor público, dentro de delegacias, ou no setor corporativo, que é o meu caso atualmente, mas é quebrar esse tabu, que a entrevista ela não está ali para denegrir a imagem, para ofender, para constranger, muito pelo contrário. A entrevista que nós fazemos é uma entrevista de entendimento. E muitas das vezes a gente tem elementos suficientes ali para dar uma justa causa na pessoa e até para entrar com processo civil e criminal, que a empresa, o nosso cliente, eventualmente queira chegar a esse ponto. Mas também o objetivo principal ali de uma entrevista forense é entender, né? Eu até escrevi nesse texto aí que você mostrou da revista CAC, acho que no último parágrafo lá desse meu texto, quem tiver interesse de ler, está lá no meu LinkedIn, eu falo assim que até ouso em escrever isso, né? Que talvez uma das formas que a gente precise para entender comportamentos é essa questão da predição, né? E talvez a predição seria um quarto pilar, vamos dizer assim: prevenção, detecção, resposta e a predição, né? Então, o objetivo da entrevista também é esse, é de predizer comportamentos, né? Porque a gente, sabendo como é que a pessoa, cada forma que ela se justifica ali para a gente consegue fazer o que você comentou, modificar um controle, criar um controle, retirar um controle. Então, isso é importante demais em uma entrevista, né? Você não só de elucidar a situação, mas também de você predizer comportamentos. E aí, isso tudo vai influenciar nos outros pilares, né? Na prevenção, na detecção, porque você ajuda a melhorar como um todo o seu sistema de integridade, né? O seu sistema de compliance empresarial, né? E o setor, só fazendo um gancho final, né? O setor público, pelo que eu estou vendo, ele está atuando também dessa forma, né? Está realizando entrevistas de estilo até comportamental, né? Para entender a pessoa, não só para pegar um infrator, um suspeito, colocar ele na frente de um investigador, de um entrevistador, de um escrivão, de um delegado, e reduzir a termo ali, como a gente chama, né? Reduzir a termo o depoimento do sujeito, do cidadão ali, e toca o inquérito para frente, ele que se explique lá no judiciário. Então, esse é o papel ali, isso é que deve existir esse liame, essa ligação entre o setor público e o setor corporativo, de atuarem dessa maneira e em prol, né, o setor corporativo, é claro, em prol da sua micro-sociedade, né, ali, que são os colaboradores, e o setor público em prol da sociedade em geral, porque isso vai nivelar comportamentos daqui para frente, né? Então, essa questão da predição é algo que me chama muito a atenção,
né? E eu procuro fazer minhas entrevistas nesse sentido, de entender o que é que o cara tá, a pessoa, homem ou mulher, o que é que ele está dizendo, Sim. né? No caso de fraude, ver quais são os pilares, os vértices do O triângulo, né? O contexto, contexto. Por tudo, sim. exemplo, tentar identificar ali na fala dele o triângulo da fraude, o diamante da fraude, o pentágono da fraude. Sim. Então, Eu estava pensando nisso aqui agora para concluir. exatamente. Mas interessante que você tenha isso, mas lembre-se, isso aí é uma teoria. Que às vezes você vai descobrir no diagrama, no diamante da fraude, que vai aparecer uma ponta que não estava lá. Porque é um mix, Exato. porque você vai. Né? Eu lembro quando eu comecei a falar de fraude, a gente falava do triângulo da fraude. Triângulo da fraude. Que começou lá Exato. com o triângulo, aí foi aumentando, o pentágono virou o diamante, daqui a pouco está um decágono, né? Com tanta ponta que vai aparecendo tanta situação, e isso você vai aprendendo, porque são situações que vão surgindo, que você justamente falou. Entender, né? Aquela questão do perfil, como que acontece, aí depois você começa a descobrir que tem outras pessoas na empresa com o mesmo perfil, ela tem uma tendência a fazer a mesma coisa, né? Exato. Então, são coisas que a gente precisa entender melhor para fazer o trabalho. Yuri, Exato. agradeço demais, cara, pela sua disponibilidade. Eu Né? que Eu agradeço. vim aqui para entrevistar, acabei tendo uma aula contigo. Que é isso. Gente, esse é o Yuri Camilo, tá? O meu parceiro aí já de longa data, esse menino vale ouro. Agradeço demais. Manda teu parecer final, meu entrevistador aqui, para todo mundo que assistiu a gente. E assim, assim que eu finalizar, não sai, porque já teve entrevistado que eu falei tchau, o cara saiu, depois a gente não conversa. Então, dá o Sim. seu parecer final aqui para a gente finalizar a nossa gravação de hoje. Tá legal. Marcos, eu que agradeço. A gente tem aí, né, um fórum em comum, né, que a gente estamos debatendo e construindo algumas cartilhas aí junto com outros colegas aqui da área de compliance, né, isso nos aproximou, né, eu já tinha um contato não, eu já tinha ouvido falar bastante, muito bem de você, de uma amiga em comum que nós temos, que é a Márcia Pereira, lá de Ribeirão Preto, né, é uma grande amiga, e sempre falava a seu respeito, e a gente nunca teve a oportunidade de conversar, de trocar ideia. Nos encontramos uma vez em BH, no fórum do Via Ética, né, do Adilson Rodrigues, então, ali surgiu um primeiro contato, e mais especificamente esse ano, né, do meio do ano para cá, a gente está com uma proximidade maior. Eu agradeço imensamente esse convite, me sinto uma satisfação imensa estar aqui, né? Eu já vi que você convidou só gente fera aí, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas quem quiser acessar o canal do Marcos, está lá, só gente fera da área de compliance, da área de investigações, de riscos, de governança. E eu aí somando com mais um vídeo, eu me sinto muito satisfeito, né, pelo convite. Agradeço imensamente e queria deixar aí o meu contato, né, o LinkedIn você já passou. Eu sou consultor e entrevistador forense na ICTS Protivit, então uma das minhas atividades principais, talvez, vamos dizer assim, é a entrevista forense. Então, pelo que eu falei aqui, eu daria para falar o resto do dia sobre entrevista, que seria uma satisfação imensa para mim, e teria conteúdo para a gente falar. Isso aqui eu não me canso de falar sobre entrevista. Então, esse é o modo como eu, né, até falando em nome aqui da ICTS, esse é um modo como eu e a ICTS atuamos na forma de entrevista forense, com respeito à dignidade humana, com confiança, tentando obter a confiança dos entrevistados, independente da situação e do dilema que ele vivenciou ali, e o intuito é de levar, além de elucidar, né, os casos, mas de passar uma resposta satisfatória para as empresas em geral, de que a gente atua respeitando todos, com cautela. Aí eu volto naquelas minhas frases iniciais, com cautela, com cuidado e com respeito à dignidade humana e à pessoa que está ali na nossa frente, seja um suposto assediador, um suposto fraudador, ou qualquer tipo de pessoa. Então, tinha muita coisa mais para falar sobre entrevistas aqui,
Mas a gente pode fazer um número 2, uma parte 2 aí, só focado em entrevista, que aí a gente fala bastante sobre isso. Mas é isso, pessoal, eu agradeço, tá? Fico à disposição para qualquer tipo de contato, qualquer dúvida, eu estou sempre à disposição para falar sobre essa minha atividade, principalmente sobre entrevistas, e estou aí no LinkedIn, nas redes sociais, meu Facebook, eu tenho uma página também no Facebook que chama-se Investigações e Due Diligence, é só procurar lá no meu perfil, que está lá no Facebook, tá? Estou aí à disposição para conversar sobre investigações e conversar com todos. Estou sempre aberto para isso, para o debate. Marcos, é isso. Cara, eu tenho só que agradecer, né? Estou aqui colocando investigações e due diligence, tá? Quem quiser procurar. Eu agradeço a ICTS Proactivity por autorizar você participar com a gente aqui, por isso que eu estou fazendo, né, menção a eles aqui, para depois eles não falarem que o ACE está ganhando louros em cima da gente. Aqui não tem essa questão da vaidade, né? Você sabe que eu, por exemplo, chamei o Giovannini para falar aqui e o pessoal falou assim, pô, mas ele é concorrente. Eu falei assim, não, vocês não estão entendendo. Tem trabalho para todo mundo, né? Concorrente é aquele que faz coisa errada. Esse é um concorrente que me atrapalha. Quem faz as coisas certas não me atrapalha, cara. Então, né? Exatamente. E você falando em concorrente, né? Só para dar um lembrete final, né? Você comentou no início, eu sou membro da Comissão de Compliance e Combate à Corrupção da OAB de Rondônia, e nós estamos fazendo diversas lives lá, né? Esse mês agora já temos a quinta live ao vivo, né? E trazendo diversas pessoas. Eu já levei o Giovannini, já levei a Roberta Codinhoto, o Jefferson da ICTS, o Massamisso da Bung. Agora vamos ter... tivemos a Rogéria Jeremec da Latam. Agora vamos ter, esse mês de novembro, mais 2 convidados que eu não vou falar por enquanto, que estamos acertando ainda. Mas não existe essa de concorrente, né? O mercado está aí, quem faz um bom trabalho, quem faz um bom serviço, quem tem know-how, quem tem experiência, vai continuar no mercado. E quanto mais gente tiver, na minha opinião, apurando fraude, apurando assédio, combatendo a corrupção, atuando na área de compliance, para mim é melhor, cara, né? E é isso. Eu ainda tenho uma longa trajetória aí pela frente, né? E vou fazer isso até enquanto eu puder. Então, essa é a minha missão, né? Então, Deus te abençoe. É bem por aí. Eu já estou ficando velho e cansado, então é bom ter gente nova. Os mais jovens vão assumir nos postos aí de quem faz favor. Exatamente, de quem faz o bem, né? Tamo junto. Então, gente, foi aqui mais um Marcos Assi Convida, Yuri Camilo, tá? Acesse o LinkedIn dele, conheça mais, contate ele, procure ele lá, fique à vontade. E aí já ficou aqui o gostinho de quero mais, né? Nós vamos fazer depois uma etapa 2, a revanche aqui, né? Pra gente colocar. Boa disposição. E eu agradeço demais. E interessante que boa parte das pessoas que você falou que estão indo para a comissão lá de Rondônia, eu já trouxe para cá, então, né? Então, a sinergia é muito grande. Mas, gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, né? Agora está aquele momento, youtuber, dá o seu like, dá o seu curtir, compartilhe com os amigos. E hoje foi o nosso Yuri Camilo falando sobre canal de denúncia e investigação. Ó, imperdível, tá? Um beijo para todos, Yuri. Obrigado. Segura aí, não vai embora. Gente, valeu. A gente se vê mais tarde.